Olá, muito bom dia investidor, bom dia investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados aqui no Brasil, também em todo o mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira, dia 14 de junho, semana começando. E a agenda do dia hoje está um pouco fraca, feriado na China, todos os olhares se voltam aí para a super quarta, com a definição dos juros pelo Fed lá nos Estados Unidos e também aqui a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui no Brasil. Os analistas acreditam que o Federal Reserve vai continuar aí com a sua política estimulativa, injetando 120 bilhões de reais todos os meses na economia. Aqui no Brasil já existe essa sinalização de uma alta de 0,75 ponto percentual na taxa de juros, mas também alguns economistas, alguns analistas também já pensam numa aceleração de cerca de 1 ponto percentual aqui na taxa básica de juros. Então a gente fica acompanhando toda essa movimentação, né? A semana, grande expectativa da super quarta que vem aí nessa semana. Tem informações aqui do governo do estado de São Paulo que antecipou o calendário de vacinação. O anúncio foi feito durante esse fim de semana e a previsão é de que todos os adultos sejam vacinados até setembro. Além de São Paulo, outros estados brasileiros também têm antecipado o seu calendário. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará também acreditam que podem vacinar mais ou menos aí nesse mesmo prazo toda a sua população. A gente sabe que a vacinação, a questão da vacina aqui no Brasil tem gerado uma grande expectativa de retomada nas atividades em vários setores da economia. Com menos restrições de mobilidade, mais circulação, as pessoas poderiam voltar às suas atividades de uma forma um pouco mais acentuada. Isso traria mais crescimento também na economia brasileira. Ainda falando sobre vacinas, o G7 informou que vai doar mais de 1 bilhão de doses de vacina contra o coronavírus para os países mais pobres. O grupo dos países mais desenvolvidos do mundo chegou a esse acordo durante o encontro entre os líderes no Reino Unido. O anúncio foi feito ontem pelo primeiro-ministro Boris Johnson. E ainda não foram dados detalhes de como será feita essa doação de 1 bilhão de doses, mas isso deve ocorrer por meio do programa internacional COVAX. Vamos então aos destaques corporativos. A Track and Field informou que não está em conversas com a Centauro para uma possível aquisição. A empresa fez um comunicado ao mercado na última sexta-feira e esse esclarecimento foi uma resposta a uma notícia de que as duas companhias estariam em negociação. O varejo, claro, está bastante aquecido com essa onda de fusões e aquisições e tem despertado algumas especulações no setor, mas a Track and Field desmentiu qualquer negociação com a Centauro. Na semana passada, a Arezzo anunciou a compra da BAL por 105 milhões de reais e essa negociação entre a Arezzo e a BAL aconteceu algumas semanas depois da Arezzo ter fracassado aí naquela negociação de aquisição da Hering, que por sua vez acabou aceitando a proposta do Grupo Soma. Ainda nessa onda aí de aquisições, a Randon anunciou a compra da Menegote Fundição. A empresa está em recuperação judicial e pertence ao grupo Menegote. Essa transação foi de 71 milhões de reais e ainda depende de uma aprovação do CAD. Falando agora sobre empresas aéreas, a Azul divulgou os resultados preliminares de tráfego. No mês de maio, o tráfego de passageiros consolidado cresceu, 361,09% ante a maio de 2020. Já a capacidade apresentou um salto de 337% nessa mesma base de comparação. Com isso, a taxa de ocupação em relação a abril de 2020 subiu 3,9 pontos, passando a 75,8%. O tráfego de passageiros domésticos cresceu 435% em relação a maio. Já no segmento internacional, o tráfego de passageiros cresceu 14% no comparativo com o mesmo mês do ano anterior. A gente vê aí já uma retomada no mês de maio de vários setores, inclusive aviação. E também existe uma divulgação de dados em relação ao turismo pela Confederação Nacional do Comércio. A CNC disse aí que o setor teve prejuízo de 355 bilhões de reais desde o início da pandemia. Por causa de fechamentos e restrições de mobilidade, o setor fechou mais de 474 mil postos
de trabalho nesse período. Quero agora, então, chamar o Marcos Saravalli, ele que traz aí a movimentação do mercado nessa segunda-feira. Marcos Saravalli, conta pra gente como é que você tá vendo essa semana aí, o que vai acontecer, quais são os seus destaques, inclusive no corporativo. Vamos com o Marcos Saravalli. Oi, Felipe, muito bom dia. Mas com viés de leve alta, né, sem grandes oscilações, mas esse começo de semana deve ser realmente uma tendência positiva. Um dos destaques, né, de hoje que eu chamo a atenção tem sido a cotação do petróleo no mercado internacional. O petróleo Brent já passa de $73 no mercado internacional, né, e isso é muito bom, muito saudável para todas as principais companhias, principalmente as companhias brasileiras, né, entre elas com destaque a Petrobras, a PetroRio, 3R, Enalta, todas as companhias listadas aqui no Brasil geram muito caixa com o petróleo acima do patamar de $70, né? Nas nossas contas aqui, algumas companhias podem gerar cerca de 15% de free cash flow yield, que é a geração de caixa em relação ao valor de mercado. Algumas delas podem até passar de 20%. É um número muito forte, então a gente deve ter uma reação positiva do setor. Mas o grande destaque, né, para esse começo de semana, com notícias do final de semana, em relação à aceleração, a possível aceleração da vacinação aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, né? Isso deve ser muito bem recebido pelo mercado, e aquelas ações mais focadas à economia local, como serviços, entretenimento, turismo, bons indicadores vindo, a gente tem acompanhado aí da aviação civil também, né, do setor de aviação, companhias aéreas, também sinalizam que essas ações ainda podem estar descontadas e apresentam um grande potencial de valorização, tá bom? A gente vai acompanhar essa semana, a gente tem uma agenda bastante carregada, mas esse começo de semana realmente tem um viés positivo, tá bom? Então, um ótimo dia a todos. Até mais. Tchau. Oi, Felipe. E a Tesla vendeu cerca de 10% dos bitcoins que tinha aí. Essa informação foi dada pelo CEO da montadora de carros elétricos, Elon Musk. Em maio, a companhia havia informado que deixaria de aceitar a criptomoeda como pagamento pelos seus veículos devido aí a preocupações ambientais. E agora, né, o Elon Musk mudou um pouco de ideia, disse que vai aceitar Bitcoin desde que os mineradores façam um trabalho aí de uma forma que respeite o meio ambiente. Eu tenho informação também que o governo federal decidiu prorrogar o auxílio emergencial por mais 3 meses. A informação foi confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao jornalista Igor Gadelha. A decisão foi tomada numa reunião na semana passada no Palácio do Planalto, entre os ministros que acompanham de perto aí esse tema, entre eles o próprio Paulo Guedes, também Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência. Os valores do auxílio emergencial devem permanecer os mesmos, dos atuais aí entre R$ 150 a R$ 375 reais para cada parcela. Essa prorrogação deve ser formalizada por meio de uma medida provisória que ainda deve ser publicada no Diário Oficial. Eu tenho mais uma vez aqui chamando o Marcos Saravalli, ele também trouxe um gráfico para a gente aí sobre a inflação mundial, que já é um dos assuntos que vão ser destaque nessa semana, né? Vamos dar uma olhada aí o que o Marcos Saravalli trouxe para a gente. Oi, Felipe, muito bom dia a todos. Nesse gráfico aqui, disponibilizado pelo time do Rabobank, mostra o tamanho do interesse. Esse é o principal assunto, né, que pode trazer alguma preocupação em relação aos mercados financeiros mundiais, principalmente nessa quarta-feira, com as decisões do FED, do Banco Central Americano e do Copom em relação à nossa taxa básica de juros na quarta-feira, tem sido a preocupação em relação à inflação, tá? Desde 2008 a gente não vê tamanha demanda, tamanha preocupação em relação à inflação americana, em relação à inflação mundial, tá? Então chama a atenção, a gente precisa acompanhar muito de perto qual que vai ser também a sinalização, o discurso e a preocupação dos bancos centrais em relação a esse tema também muito crítico, vale a pena acompanhar, tá bom? Então, as preocupações de curto prazo, inflação, inflação e inflação, tá bom? Nos Estados Unidos, no Brasil e no restante do mundo, tá? Precisamos acompanhar muito de perto e a sinalização realmente é que o mundo continua muito preocupado em relação a esse tema, tá bom? Então, um ótimo dia, até mais, tchau!
Valeu, Marcos Saravalli. Vamos, Felipe, então, agora às notícias, às informações que acabaram de sair nessa manhã. Boletim Focus, trazendo aí uma projeção do IPCA, da inflação, subindo aí de 5,44% para 5,82% agora em 2021. A projeção do PIB também teve uma acelerada aí, saiu de 4,36% para um crescimento de 4,85% agora em 2021. Já a projeção da Selic, pelo Boletim Focus, subiu aí de 5,75% para 6,25%, mais uma semana de aceleração na Selic. A gente sabe que alguns analistas, alguns economistas já projetam a Selic no fim de 2021, em cerca de 7% ali, e o Boletim Focus trazendo aí essa novidade, uma aceleração para 6,25%. Em relação ao dólar para o fim de 2021, o Boletim Focus está fazendo uma redução aí de 5,30 para R$ 5,18. Eu tenho também a informação, a divulgação do IBCBR, que foi agora há pouco, inclusive, o IBGE, né? O Banco Central divulgou o IBCBR agora de abril, tem subindo 0,44% em relação a março, né? Nessa série aí com ajuste, o conceito de alta era de 1,20% na margem, com intervalo de 0,20 até 2,20. Então o IBCBR subindo aí 0,44%. Essas são as informações que acabaram de sair agora de manhã. O Banco Central divulgando o IBCBR e também o Boletim Focus. Quero então agora chamar a Guga Almeida, como todas as manhãs, o Guga Almeida vem aqui para dar o seu panorama, para falar um pouco a respeito das suas perspectivas para economia, para bolsa, para dólar, enfim. Guga, bom dia, boa semana para você, ótima segunda. Vamos que vamos. O que teremos nessa semana aí que chama a sua atenção? Como é que tá sua visão aí para essa segunda, super quarta? Temos muitos eventos aí, né, para a gente poder repercutir. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal da BMC. Bom, as minhas expectativas são positivas, né? Eu continuo sendo um otimista com o dedo no gatilho. Eu entendo que toda essa questão de inflação, ela está muito viva, mas também a gente tem que entender qual é a expectativa de fato, né, do impacto da mudança na taxa de juros, quando ela de fato vai começar a surgir impacto na economia. Então, de praxe, se entende que demora mais ou menos 6 meses para que uma tomada de decisão possa impactar na economia real de verdade, e se a gente for parar para pensar, fazem 2 meses que se iniciou a elevação da taxa de juros. Então, a expectativa é que o impacto da elevação de taxa de juros possa surgir efeito lá por outubro deste ano, né? Então, por exemplo, a gente está em junho, então temos aí junho, julho, agosto, setembro, outubro, né, para ainda continuar com esse papo aí cada vez maior sobre a questão da inflação. E conforme as atividades forem sendo retomadas, né, e a economia começa a voltar ao normal, nós não podemos esquecer que tinha muita coisa que estava parada, muita coisa que estava com a atividade reduzida, né? Não é à toa que a gente está vendo aí todos esses movimentos de fusão e aquisição acontecendo no setor de serviço, tá? Então a gente tem que entender todo esse contexto, porque senão a gente dá muito foco, né, naquilo que, de certa forma, pode não estar impactando o preço no curto prazo, né? E a gente tem que olhar sim para o curto prazo para poder dizer, olha, faz sentido comprar, não faz sentido comprar neste momento. Então a gente precisa ter muita clareza do que está acontecendo em cada um dos momentos. E para essa quarta-feira, essa super quarta, né, a minha expectativa não é nem na decisão do Fed em si, né? Obviamente, a gente tem a decisão do Copom aqui, eu continuo acreditando que vai se manter a expectativa de corte de alta, né, corte de alta de 0,75, né? Imagino que lá nos Estados Unidos o tom vai ser de manutenção da taxa de juros, porém, né, o discurso da injeção de liquidez, né, dos estímulos, eu acho que esse vai ser o grande, vamos assim dizer, o grande balizador dos mercados como um todo, né? A gente não pode esquecer que nós estamos aí na região de 130 mil pontos, era o nível de preços que eu já vinha conversando aqui dentro da BMC e falando para o público que era onde eu esperava que a Bolsa pudesse chegar, né?
Então, a partir de agora, é importante a gente ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Tá? Mas eu quero sugerir que as pessoas, né, elas olhem sim para a questão da inflação, mas que esse ponto não trave elas de tomarem suas decisões de investimentos. Né, porque senão se levanta uma bandeira muito intensa num ponto que eu acho que, né, é bem problemático, sim, mas a gente não pode esquecer que se a gente só der atenção para as questões negativas, a gente não vai conseguir surfar as janelas de oportunidades que possam surgir no mercado. Ô Guga, você falou essa questão aí do dinheiro, né, que está circulando, que quer ficar atento lá. Você acha que o Fed vai manter, né, aquela injeção de mais de 120 bilhões de dólares todos os meses aí em incentivos, comprando títulos? Enfim, como que você vê essa situação assim? E como que essa liquidez acaba impactando aí, né, nessa questão da inflação? A gente tem visto a inflação bem acelerada aí, não só aqui no Brasil, em todo o mundo, né? Como que esses estímulos acabam impactando aí na inflação? Vamos lá, né? Eu vou puxar para o viés aqui de bolsa, tá? Para a gente falar de bolsa especificamente, que é onde eu sou especialista. Quando a gente pensar em um corte dessa liquidez, né, imagina que você diminui um fluxo de dinheiro que se tem para comprar ativos. Tá? Então, se você tem essa redução, se a gente parar para observar, todas as janelas de correção que nós temos na Bolsa até então, elas têm pouca intensidade em preço e queda. Né? Por quê? Porque tu tem um ambiente que tem um pensamento negativo em função de tudo que todo mundo está vivendo. Né? Isolamento social, lockdown, negócios fechados, né? questões de saúde. Então, existe muito forte um pensamento por parte das pessoas, um pensamento negativo. Se tu tem, junto com esse pensamento negativo, uma deterioração de preço em sequência, porque o que acontece? Qual é a diferença lá do início de 2020? Início de 2020 tu tinha um mindset muito positivo, muito otimista, que já estava sendo alimentado por várias outras narrativas. Então, quando surgiu o vilão, as pessoas demoraram para poder tomar decisões, né? Elas tomaram decisões depois porque a gente teve uma crise de liquidez de curto prazo. E aí iniciou toda essa injeção de liquidez por parte dos bancos centrais. Então é importante a gente entender cada cenário, né, dentro do seu contexto, porque senão a nossa análise acaba ela sendo distorcida e com viés. Quando a gente olha para cá, para hoje, o que a gente enxerga de fato é um mindset mais pessimista, tanto que a gente iniciou esse ano com um viés de certa forma negativo por parte do mercado. O mercado não estava otimista, pelo contrário, ele estava pessimista, e isso foi se fortalecendo em janeiro, fevereiro, março. Tá? Então o mercado tinha um viés negativo. Tu tem essa atmosfera no mercado. Então, se o preço cai, né, e começa a corrigir, tende a ter um efeito bola de neve. Tá? Então, poxa, se enxergando tudo isso, se tem injeção de liquidez, os preços eles continuam se mantendo. Havendo uma redução nessa liquidez, quando vier um tom negativo e o mercado entrar num processo de ajuste dos preços, de correção, nós temos uma chance dessa correção ser um pouco mais acentuada. E aí quando tu olha, né, por exemplo, eu gosto de olhar o ciclo dos preços, né, Felipe? Então eu estou sempre vendo, poxa, tem um ciclo de alta fechado? Tem. Esse ciclo pode continuar para um outro patamar? Sim. Precisa de coisas novas para isso acontecer? Sim. Precisa de evidências novas para isso acontecer? Sim. Esse estímulo de liquidez favorece com que a gente continue tendo esse movimento de alta, indo para um patamar mais elevado? Sim. Agora, se você tira essa liquidez, é uma questão lógica, né? Você diminui essa liquidez, toda vez que o mercado corrige, né, você tem menos força compradora. Você tem menos dinheiro no mercado para poder comprar os ativos. Então, existe sim uma chance de que quando houver uma correção, ela seja mais acentuada, ela possa vir para um patamar mais abaixo, mas que, de certa forma, acaba sendo mais natural. Né? Ele deixa de ser artificial, deixa de ter uma liquidez artificial e ele tende a ser mais natural. Então, a gente começa a perceber um pouquinho melhor aonde, de fato, os participantes do mercado estão dispostos a comprar, tomar posição e assim por diante. Tá? Então esse é meu, por exemplo, assim, o que tem de mudança? De uma mudança é uma certeza, entre aspas, né, de que tu tem liquidez toda vez que tiver janela de correção, o mercado volta a comprar, né, e aí tu vê, né, regiões muito intensas que suportam, né, determinados níveis de preço.
Ô Guga, vamos ver como é que estão operando aí os índices futuros nesse momento, vamos dar uma olhadinha aí como que essa agenda pode estar repercutindo aí no mercado nesse momento. Você consegue compartilhar aí com a gente o seu gráfico, por gentileza? Eu consigo mostrar o nosso índice futuro aqui brasileiro, tá? Neste momento, nós abrimos em alta, chegamos aqui a bater meu primeiro nível de objetivo para o dia de hoje, tá? Então, quando eu estou analisando o ciclo, Felipe, a gente teve no dia 11, na sexta-feira, toda essa movimentação aqui de baixa, tá? Que ocorreu, só para o pessoal poder entender também, entre as 10 horas da manhã, que foi na abertura do Ibovespa, até a 1h45 da tarde. Tá? Então a gente teve todo esse movimento direcional que eles servem como base para toda a justificativa de alta. Tá? Quando nós olhamos para o movimento de alta, nós tivemos aqui o primeiro repique dele até a região aqui de 38,2. Nota que foi um movimento mais acentuado, ele é diferente do movimento que nós tivemos de queda, né? Quando tu olha assim para a intensidade, variação de preço no tempo, né? A gente consegue perceber que ela foi muito mais intensa do que vinha acontecendo nessa correção, nesse período aqui todo de queda, certo? Depois o mercado ele fica lateralizado, tá? Durante um período de tempo. Nós, quando olhamos aqui para a questão da volatilidade, né, a gente percebe que a volatilidade no movimento intradiário ela vem caindo, certo? E aí abre espaço, né, logo depois para que a gente pudesse vir fechar os ciclos de mercado, tá? Então, meu primeiro objetivo de alta, ele já está acontecendo aqui, que é em 130.140 pontos, nós já atingimos. E o meu melhor cenário para hoje, Felipe, caso, né, aconteça algo mais positivo, o mercado fique trabalhando em alta, é a gente poder chegar até 131.300. Eu não vejo um movimento maior do que esse aí, pelo menos no mercado futuro, para o dia de hoje, tá? Para a nossa janela de hoje, do dia 14 de junho. Tá? Então, o meu melhor cenário positivo seria voltar para esses patamares de preço. Tá? Agora, um cenário negativo, Felipe, eu acho que como o mercado está muito vocal para essa questão de inflação, certo? E nós já chegamos nessa região de 130 mil pontos, então tem muitos ativos que dentro do contexto atual, né, se precificaram. A gente está vendo aqui também alta de petróleo, como o Marco Saravalli falou, né, o petróleo já está ali a $73 o barril. Eu já venho conversando com o pessoal que eu enxergava a possibilidade do petróleo chegar até $100 o barril. Tá? Então, que isso traria uma pressão inflacionária, né? O petróleo chegando a $73, isso começa, a derivada disso, né, começa a ser uma pressão inflacionária em todos os pontos, né, em escala global, certo? Então, eu já vinha falando sobre isso. Então, como a inflação está muito vocal agora no curto prazo, o mercado chegou a 130 mil pontos, fechou o ciclo, existe sim uma janela de correção um pouco mais intensa. Então, quando eu faço as minhas observações, né, do que pode acontecer com o mercado caso, né, comece a intensificar notícias negativas. Então, por exemplo, o meu melhor cenário é ir para 131.400. Mas quando eu olho para baixo, né, ou seja, um movimento de queda, eu consigo enxergar o índice futuro recuando para 127.500, até mesmo para a região ali de 125.850 pontos. Tá? Então, assim, percentualmente não é algo muito elevado, né, para quem tem costume de negociar a bolsa de valores, né, a renda variável em si, não é um percentual assim, olha, né, muito grande, mas eu vejo que tem mais espaço para ajustes, né, do que movimento de alta. Os movimentos de alta, eles tendem a ser mais trancados no curto prazo. O que acontece se houver um movimento de queda? Bom, a gente abre espaço, melhora a relação de risco-retorno para poder tomar posição. Tá, Felipe? Então essa é a minha fotografia para o dia de hoje, dentro do índice futuro. Maravilha, então, Guga. Quero agradecer aqui mais uma vez sua participação aqui com a gente e deixa aí só sua consideração final para essa semana aí, para os investidores ficarem monitorando aí, só para a gente começar a semana com o pé direito. Vamos lá, né? A minha sugestão é que não fique muito, não crie muito um viés, né? Não fique muito tendencioso, não se assuste com as narrativas, né, que possam vir a surgir aí do mercado. Eu acho que, de fato, né, inflação, ela virou um tema um pouco polêmico, porque quando se compara, né, o nível de inflação que nós estamos agora com o nível de inflação que nós tivemos, né, em anos passados,
acaba que traz uma sensação um pouco desconfortável, mas a gente tem que entender o contexto e enxergar tudo no movimento. A gente tem que entender que, poxa, o mundo estava parado, né, que a gente teve escassez, não pode esquecer que a gente teve problemas ano passado de fornecimento de embalagem. Né? Então, poxa, a gente está tendo aumento no preço das commodities, a gente não pode esquecer que a gente está tendo uma retomada da economia e existe um estímulo para as pessoas, né, quererem voltar a consumir, quererem a usar, né, produtos e serviços. Então, é normal que numa retomada se tenha inflação, não pode esquecer disso. Certo? Então, assim, óbvio que tem que ficar monitorando, porque isso não pode virar um problema, né? Mas por exemplo, que nem um processo de cura. Todo processo de cura, o início dele começa com febre. Né? Então, pô, se tu olha a febre por febre, é uma coisa ruim, uma coisa negativa. Quando tu olha todo o metabolismo funcionando, a febre, ela serve como um processo, né, de início, de start de cura. Então, também a gente não pode se assustar com o que se tem, assim, do tipo, cara, paralisar, mas também a gente não pode deixar com que a febre, né, ela passe de um determinado ponto sem tomar uma medida, sem tomar uma atitude. E eu estou vendo, né, que, querendo ou não, aqui no Brasil, né, a gente ficou muito mais tempo do que né, não é nem que ficou muito mais tempo, nós não poderíamos ter ficado com uma taxa de juros tão baixa, porque isso poderia gerar certas consequências, né? E exatamente essas consequências que é a retomada, a gente vê esse movimento inflacionário, né, a gente está vendo ele acontecer, e ok, eu acho que o Banco Central está tomando as suas decisões, está tomando as suas medidas, e ele tem, com certeza, muito mais informação do que qualquer um de nós temos em relação à economia, né, e sobre a questão das expectativas. Então também a gente precisa escutar um pouco sem os nossos vieses de gosto ou não gosto, para poder também tomar uma melhor decisão na hora de investir, na hora de tomar risco. Tá certo, então, Guga. Brigadão aí mais uma vez pela sua participação. A gente se vê amanhã, hein? Bom dia para você, boa segunda. Combinado. Não, hoje às 18 horas, Felipe, tem o programa Geometria. Avisa aí o pessoal também, por favor. Já tá na agenda aqui, todo mundo ligado no Geometria às 18 horas. Ao vivo contigo, né, Guga? Isso aí. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É isso aí, pessoal. Esse foi o Guga Almeida. Lembrando que daqui a pouquinho a Paula Moraes está chegando aqui com o BMC News. Só quero, para a gente encerrar isso aqui, deixar o meu bom dia, uma boa semana para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. O Júlio César Gomes aqui no nosso portal. Temos também o Fabrício, a Rosana, a Débora Oliveira está por aqui, Investidor FI, Juliano Balbinotti, o Pedro está por aqui também, o Alexandre, o Gileno, Rodrigo Bezerra também, a Karen, a Larissa Valdiga, muito bom tá todos vocês por aqui, o Pedro Henrique, o Kleber, o Ale Martins, que chegou cedinho, ele que com o Sandro Figueiredo também chegou cedinho por aqui para bater um papo com a gente nesse pre-market, chegando aqui, o Eduardo também chegando por aqui, dos primeiros a comentar. Eu agradeço a audiência de todos vocês, agradeço a participação, todos os comentários que vocês deixaram e pedindo para vocês permanecerem aqui na nossa programação, que vai até às 19 horas ao vivo aqui com vocês. Eu volto mais tarde no BMC Market, fiquem agora com a Paula Moraes no BMC News. Forte abraço, tchau, tchau.